A Lua teve um profundo efeito na Terra e moldou toda a evolução do planeta desde que se formou há 4,5 bilhões de anos, depois que um asteroide colidiu com a Terra. Desde então, a Lua tem permanecido em órbita, exercendo sua influência sobre os oceanos e mares, gerando marés e contribuindo diretamente para a criação e sustento da vida. Então, o que aconteceria se decidíssemos explodi-la? Deixe o like no vídeo, inscreva-se agora e ative as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que sai aqui no canal. Explodir a Lua teria algumas consequências graves para nosso planeta, algo semelhante ao filme Oblivion, onde aliens decidem que a melhor maneira de nos eliminar é destruir a Lua. Talvez você não saiba disso, mas Rússia e Estados Unidos tinham planos de bombardear a Lua. Essa situação surgiu devido às tensões políticas e culturais entre os Estados Unidos e a Rússia, o que levou esses planos extremos a parecerem quase justificáveis. Em 1958, a Fundação de Pesquisa em Armamentos desenvolveu um plano para bombardear a Lua com orientação da Força Aérea dos Estados Unidos. O plano pretendia ser um estudo dos potenciais impactos de uma detonação nuclear na superfície da Lua e, em última análise, avaliar a eficácia das armas nucleares no espaço. Na verdade, ambos os lados queriam explodir uma arma nuclear na superfície da Lua como uma demonstração de força e poder. Poderíamos não saber sobre tudo isso se não fosse por Carl Sagan, que estava trabalhando em um projeto classificado para detonar um dispositivo nuclear na Lua. Os russos também tinham seu próprio plano, chamado Projeto I. Nada disso aconteceu e acabamos enviando um homem para a Lua. Então, a ideia de bombardear a Lua não é uma ideia nova. A questão é por que você iria querer bombardear a Lua e o que aconteceria se pudéssemos. Muitos de vocês provavelmente já sabem que simplesmente não temos a tecnologia para explodir a Lua, mesmo que usássemos todos os dispositivos nucleares que temos. O pior que poderia realmente acontecer é que a Lua provavelmente estaria em pedaços menores e estaria muito diferente do que é agora no céu noturno. Mas apenas para o bem de um experimento, vamos supor que tivéssemos a capacidade. Quanto ao motivo pelo qual alguém iria querer bombardear a Lua, essa seria a pergunta de $1 milhão. Perder a Lua não teria efeitos positivos em nosso planeta. Na verdade, a Lua é responsável por mais do que você imagina. Acontece que nossa Lua faz muito mais do que apenas nos dar luz à noite. As crateras de impacto na Lua mostram que nosso satélite lunar levou alguns golpes de asteroides que poderiam ter atingido a Terra em vez disso. Mesmo que a Terra sobrevivesse aos efeitos da Lua explodindo, outros rochosos espaciais poderiam agora atingir a Terra. Mas isso é apenas o começo. Sem a Lua, haveria muitos efeitos negativos no planeta, dependendo de como a Lua explodisse e em que direção os pedaços decidissem cair. A destruição da Lua resultaria em aproximadamente 7 vezes 10 elevado a 22 quilogramas de detritos, que esperançosamente não atingiriam a Terra em grandes pedaços, mas, como a Lua está meio próxima da Terra, você pode apostar que muitos desses detritos iriam impactar a Terra. Você pode estar se perguntando quantas bombas nucleares seriam necessárias para explodir a superfície da Lua. Usando algumas ferramentas online sofisticadas, estimou-se que seriam necessárias 9.015 bombas nucleares de 15 megatons, sendo comparáveis com a bomba Castle Bravo, que foi a maior bomba termonuclear já detonada pelos Estados Unidos em 1954. Se tal explosão combinada ocorresse ao mesmo tempo, haveria grandes pedaços da Lua voando pelo espaço, e muitos desses pedaços seguiriam diretamente para a Terra. Haveria uma boa chance de que muitos dos pedaços fossem grandes o suficiente para causar danos catastróficos atingindo os continentes. Haveria uma chuva de pedra na Terra da Lua explodida. Poderia levar dias para que alguns dos pedaços nos alcancem, mas eles seriam visíveis do céu enquanto se precipitavam em direção à Terra. É seguro dizer que a maioria da devastação na Terra viria dos detritos do que restou da Lua. As rochas não precisam ser enormes para causar danos maciços. Considere o meteoro de Chelyabinsk, que entrou na atmosfera da Terra sem ser detectado porque estava escondido pelo Sol. O meteoro tinha 20 metros de diâmetro e pesava de 12.000
a 13.000 toneladas métricas. O objeto explodiu em uma explosão aérea a uma altura de cerca de 30.000 metros. A explosão gerou um flash brilhante que era mais brilhante que o Sol, e testemunhas dizem que houve calor intenso. As medições sísmicas e de infrassom estimaram a explosão em cerca de 400 a 500 quilotons. Mesmo que a maior parte da energia do objeto tenha sido absorvida pela atmosfera, 1.500 pessoas ficaram feridas principalmente por estilhaços de vidro voando, e a onda de choque danificou 7.200 prédios em 6 cidades da região. Agora, imagine centenas desses impactos ao longo de dias ou meses. A devastação seria incrível e a humanidade teria que buscar refúgio subterrâneo. Muitas dessas rochas e detritos aqueceriam e queimariam ao entrar na atmosfera da Terra, o que, por sua vez, aqueceria rapidamente a atmosfera e transformaria a Terra em um forno. Essa devastação não considera os grandes pedaços que poderiam ter milhares de comprimento e que atingiriam a Terra, sem mencionar os outros fragmentos pequenos atingindo a atmosfera superior e aumentando a temperatura da Terra. Uma nuvem de poeira se formaria e possivelmente cobriria os céus, bloqueando toda a luz, exceto pelos bólidos de objetos lunares entrando na atmosfera. E enquanto toda essa devastação estiver acontecendo, coisas maiores estariam prestes a acontecer e mudar a Terra para sempre. A perda da Lua afetaria a órbita, rotação e oscilação da Terra e age como um estabilizador. Sem essa estabilização, a Terra começaria a oscilar cada vez mais, e as estações, como as conhecemos, cessariam à medida que a Terra giraria em torno do Sol em uma órbita instável e oscilante. A Terra poderia acabar oscilando violentamente enquanto gira, e talvez até se inclinasse totalmente e ficasse de lado em relação à órbita do Sol, resultando em diferenças extremas de temperaturas e luz do dia. Outras vezes, a Terra estaria totalmente na vertical, tornando as noites e os dias igualmente longos o ano todo. Não haveria estações. Haveria períodos com condições climáticas extremas, com diferenças maiores entre verão e inverno. Graças à nossa Lua atual, o eixo da Terra permanece inclinado entre 23 e 26 graus e manteve-se assim mesmo ao longo de milhões de anos. As marés e os oceanos seriam menores em comparação com o que são agora, tornando-os mais calmos, sendo então dominados pela atração do Sol, que tem 400 vezes o diâmetro da Lua, mas também está 400 vezes mais longe. Devido à distância do Sol, a atração nas marés é apenas 40% tão forte quanto a atração nos oceanos da Terra pela Lua. Quando o Sol e a Lua se alinham juntos, as marés de primavera são 140 vezes maiores do que uma maré típica, mas agora a Lua se foi, os padrões de maré seriam muito mais simples. A vida marinha desapareceria como a conhecemos, já que a maioria das criaturas pereceria sem as marés. Se você remover repentinamente a Lua, pode ou não haver ondas gigantes, já que as forças gravitacionais da Lua de repente desapareceriam. Se, por outro lado, decidíssemos usar algum tipo de arma Estrela da Morte e explodir a Lua, poderíamos evitar alguma devastação nos primeiros anos até a oscilação nos afetar. Sem Lua, os dias na Terra seriam muito mais curtos durante alguns momentos, com o dia médio durando cerca de 6 a 8 horas. A Terra, há 4 bilhões de anos, pode ter tido apenas um dia de 8 horas por causa da proximidade da Lua. Isso lhe daria entre 1.100 e 1.400 dias em um ano. Nossos dias são muito mais longos agora porque o atrito das marés fornecido pela Lua retarda a rotação da Terra. Isso significa que a Terra estava girando muito mais rápido no passado. De fato, ela seria cerca de 3 a 4 vezes mais rápida há mais de 4 bilhões de anos. Agora, a atração da Lua retarda a rotação da Terra por um efeito conhecido como quebra de marés, aumentando nosso comprimento de dia em 2,3 milissegundos por século, com a Lua se afastando da Terra 1,5 polegadas a cada ano, nos dando dias de 24 horas. Haveria muita poeira e pequenos fragmentos de rocha que criariam um sistema anelar ao redor da Terra, muito parecido com Saturno. Com o tempo, muitos fragmentos lunares desorbitariam por causa da atmosfera da Terra,
criando uma série de impactos. Mas no céu noturno, haveria anéis cinzentos de poeira lunar ao redor da Terra. Sem a Lua, o céu noturno seria muito mais escuro. Em noites sem a presença da Lua, como aquelas no meio do deserto, podemos desfrutar de algumas das vistas mais espetaculares de estrelas em toda a galáxia. Nessas condições, é possível até mesmo discernir o plano da Via Láctea em céus escuros, distantes das luzes urbanas. Considere a possibilidade de visualizar essa paisagem celestial em praticamente qualquer lugar durante a noite, à medida que a Lua está posicionada do outro lado do planeta, longe das fontes de luz urbana. A Lua reflete muita luz do Sol e é a coisa mais brilhante em nosso céu noturno atual. As noites seriam incrivelmente escuras sem a Lua para iluminar as coisas. Vênus, então, seria o próximo objeto mais brilhante no céu noturno. Além disso, o Sol estaria constantemente brilhando sobre nós, mas não haveria eclipses lunares nem eclipses solares. Apesar de todas essas coisas assustadoras, você não precisa se preocupar. Não há planos de bombardear a Lua e seria necessário uma quantidade incrível de bombas e foguetes de múltiplos estágios para levá-las até lá, e simplesmente não temos tecnologia suficiente para isso. Mas pelo menos agora, quando você olhar para o céu noturno, da próxima vez que ver a Lua, você pode ter um pouco mais de apreciação por nossa amiga lunar. Meu muito obrigado por ficar até o final e nos vemos em uma próxima.